Falando sobre saúde, o Brasil já tem cerca de 20 milhões de pessoas com diabetes. A doença é silenciosa, requer tratamento, controle adequado. Assunto para a gente entender melhor agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas sobre diabetes, aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o doutor Mário Coutinho, que é endocrinologista. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, viu? Bom dia, obrigado. A gente agradece a sua participação e claro que você que está aí do outro lado pode e deve participar. Tem dúvidas sobre diabetes? Você tem esse diagnóstico? Conhece alguém que tenha? Participa pelo nosso zap, tá? É o zap do MD, você interagindo comigo aqui em tempo real. Aproveita que tem especialista na área. 991050400 é o WhatsApp do Mulher Demais para você participar, enviando suas dúvidas, seus relatos. Está aberto aí para você participar, tá? Ao vivaço por aqui. Doutor, primeiro vamos começar com os tipos de diabetes, né? São vários tipos com gravidades diferentes. Explica aí para o pessoal de casa. Existem vários tipos, mas a princípio a gente trata mais do tipo 1 e do tipo 2. O tipo 1 é aquele que acontece desde a infância e normalmente já começa a usar insulina desde o início. Então é um tipo que o tratamento é mais intensivo, desde o início. Sim. E o tipo 2 é aquele que acontece mais na idade adulta, que tem mais a ver com peso, né? Então quando a pessoa está acima do peso, está saindo muito da dieta, então é aquele diabetes que começa a acontecer. E é um diabetes que, a princípio, se trata com comprimidos, né? E, posteriormente, pode precisar ou não de insulina. Então, o tratamento dele é mais tranquilo, vamos dizer assim, porque pode ser feito com comprimidos. Entendi. Como é que é feito o diagnóstico nessas duas situações também, né, doutor? Através de exames, precisa de um controle regular, idas frequentes ao médico? Como é que isso acontece? O ideal é que seja feito através de exame, porque quando o paciente começa a apresentar aqueles sintomas de urinar muito, beber muita água, perder peso, isso já indica um diabetes já moderadamente descompensado. Então, ele já tem diabetes há algum tempo. O ideal é detectar no exame, porque a gente consegue detectar desde o início, né? Então, a gente consegue detectar fases antes de ser diabetes, antes de se tornar diabetes, que a gente, quando é detectado nessa fase, a gente consegue tratar e evitar as complicações de forma muito mais fácil. Sim, a gente está até vendo aí em tela, eu queria até que os meninos enchessem tela, né? Com esse aparelhinho, essa ferramenta que é muito comum, né? Tem postos de saúde, às vezes tem testes rápidos até em algumas situações, né? De saúde na rua, onde a gente consegue fazer esse exame, é super rápido, né? Esse é um tipo de exame eficiente para fazer o diagnóstico, doutor? É eficiente, é um exame excelente, é usado até em campanhas, né? Normalmente nós fazemos campanhas quando está próximo do dia do diabetes, e muitas pessoas descobrem que tem diabetes naquele momento, né? Uma glicose feita ao acaso, né? Às vezes está caminhando na praia, está em algum local movimentado, e a gente detecta uma glicose alta e naquele momento a gente já vê que o paciente tem diabetes. Então esse exame é um exame muito preciso. Demais, né? E normalmente acontece, né? Algumas ações de saúde ao longo do ano, né? As pessoas às vezes não quero fazer, mas é super rápido. E naquele momento realmente você pode ter ou não o diagnóstico para ficar mais tranquilo também, né, doutor? Exatamente. A partir do momento que a pessoa detecta nesse aparelhozinho portátil, ele pode começar a fazer exames para confirmar o diabetes. Como é a questão dos valores ali? O que é que está normal, o que é que está acima, o que é que já é configurado diabetes, por exemplo? Se a pessoa estiver em jejum, até 99 é o limite da normalidade. 100 em diante já é considerado alterado. Né? Entre 100 e 125, a gente pode dizer que é pré-diabético. Certo. E a partir de 126 já é diabético. Entendi. Algumas questões já estão chegando aqui no nosso WhatsApp, o 991050400. É o seu canal estreito comigo aqui e o nosso especialista. Então vai mandando suas dúvidas também. Vamos soltar a primeira já em tela para a gente trazer em tempo real para o nosso doutor aqui, ó. Vamos acompanhar junto comigo essa mensagem, tá? Foi a Dida ou o Dida Lima, né, que mandou mensagem pra gente. Bom dia, Bruna. Minha glicemia glicada deu 5,4. Gostaria de saber realmente como funciona o resultado desses exames, pois a endocrinologista me liberou, disse que eu não sou diabética, mas vez ou outra me sinto mal e quando verifico a glicemia está em 100, ali no limite, né, doutor? Essa glicemia glicada, o que é que significa também? Tá alta, não tá? Como é que funciona? Essa hemoglobina glicada, que é esse exame que ela se referiu, é outro parâmetro que é usado para diagnosticar diabetes. Certo. Esse exame, ele vê a média da glicose, como é que está nos últimos 3 meses. Então, é um índice que vê isso.
ele só pode dar até 5,6. O dela deu 5,4. Então ela está perto do limite. No limite. Mas no caso do diagnóstico de diabetes, a gente vê o parâmetro que mais dá alterado. Então, no caso, como a glicose dela está dando em torno de 100 ou acima de 100, então ela está já provavelmente com pré-diabetes já. Dentro dessa situação, né, já que ela trouxe aqui pra gente, vamos deixar esse caso, né, exemplificado aqui. Tá bem pertinho ali dos limites. Ainda existe alguma maneira de regredir, de controlar isso sem partir para uma medicação, por exemplo? Como é que funciona a partir de então, já que ela já tem esses resultados, doutor? No caso dela, por exemplo, que é pouco alterado, Certo. que a gente considera um pré-diabetes, então dá para reverter. Isso aí, e ela pode, se ela melhorar a dieta, melhorar a atividade física, né, dormir melhor, controle de estresse, tudo isso Boa. ajuda a melhorar o diabetes. Olha aí, Ela Dida. consegue reverter para a normalidade. Olha aí, né? Então É. existe a possibilidade, né? Não precisa se preocupar, mas controlar e, enfim, ter esse equilíbrio, tanto na alimentação, atividade física, tudo isso, né, doutor? Exatamente. E nesse caso, ela controlando, provavelmente ela tem a tendência para ter. Então, se ela mais para frente Sim. descontrolar, começar a sair da dieta, começar a parar mais o exercício físico, ela pode começar a apresentar novamente essa alteração. Certinho, aí ó, explicado. Vamos para mais uma pergunta aqui na tela do MD. Interage conosco pelo 991050400. É a Kátia, do João Paulo II. Obrigada pela participação, Kátia. Meu marido toma insulina e metformina, mas tem a glicemia sempre acima de 250. Quando se corta, ele cicatriza rápido. Existem pessoas que o normal é a glicemia elevada mesmo, doutor? Não, essa glicemia é muito acima do que era para Muito estar. acima, né? Nem todo mundo tem deficiência na cicatrização. Então, não é porque ele está cicatrizando bem que ele está bem. Essa glicose acima de 250 sempre é uma glicose que pode começar a causar aquelas complicações, né? Certo. Complicações vasculares, de entupimento de artéria, de veia, Entendi. né? Infarto, AVC fica aumentado também. Então, é uma doença silenciosa, a pessoa não sente, mas todas essas alterações do diabetes, problemas renais, problemas de vista, né? Eles estão acelerados quando o paciente não consegue controlar a glicose e manter ela controlada. Interessante esse relato dela, né? Porque muitas pessoas associam a questão da diabetes com a cicatrização ou a má cicatrização. Mas não é só isso que implica, né? Existem vários outros agravantes aí que, se ele não controlar, o tempo vai levando a coisas, pode levar a coisas piores, né, doutor? Exatamente. E o tratamento dele, assim, mantendo a glicose acima de 250, ele está descontrolado, ele tem que controlar. Então, Tá. realmente tem que rever essa medicação, tem que fazer alguma coisa para tentar voltar essa glicemia para um nível mais baixo. Cuidar aí, Não é viu? normal estar acima de 250. Certinho. Mais uma dúvida aqui na tela, uma dúvida bem bacana, bem interessante que chegou aqui no nosso WhatsApp do Mulher Demais. Nossa telespectadora Nora disse assim: bom dia, existem chás caseiros ou outras opções para diminuir o nível de glicose? Interessante isso também, que a gente até, inclusive nas redes sociais, na internet, o pessoal diz assim, ó, toma esse chá que resolve. E aí, doutor, existe isso também? Por enquanto ainda não, né? Toda semana surge um novo chá, uma nova substância. Na internet, toda semana alguém inventa uma cura para diabetes e o paciente acha que aquilo é verdade e gasta dinheiro com aquilo, né? Então, assim, você pode até, dependendo, tomar algum chá saudável, Sim. mas se a glicose estiver descontrolada, não confie só no chá, você tem que usar a medicação. Se quiser usar o chá como complemento, né? Mas também vale salientar que alguns chás também podem fazer mal, então depende, né? Não vale a pena, não existe nenhum chá comprovado que vai baixar a glicose. Muito bem. Mais uma dúvida aqui no Zap do MD. Solta pra gente. Bom dia. Também falando sobre hábitos, alimentação aí, nesse caso. A Risonete pergunta quais são as frutas que acho que quem tem diabetes deve evitar nesse caso. Ela está perguntando, né? Eu ouvi falar que mamão, melancia não é bom. É verdade? Já agradeceu aqui porque sabe que vai ser respondida. Obrigada pela pergunta, Risonete. Diabéticos precisam evitar o consumo de frutas, algumas que são mais perigosas, digamos assim, que outras, doutor? Existe, né? Então, as frutas, elas podem aumentar muito a glicemia e depende também da forma de consumir a fruta. Certo. Né? Maçã, pera são as melhores, por exemplo. Mamão dá para consumir também, se for um pedaço Certo. não tão grande. Melancia já começa a ficar uma fruta ruim, né? Quanto mais doce, pior ou não tem nada a ver? Mas tem um pouco a ver, mas Tá. normalmente tem a ver também com a quantidade de fibra da fruta. Então, ela pode ser Certo. doce, pode ter uma quantidade boa de fibra. As que né? podem, repete pra gente, doutor. Maçã, pera, mamão. Né? Certo. Laranja é uma fruta ruim para chupar laranja para fazer suco. Agora, se cortar e comer ela com bagaço,
aí já começa a ter mais fibra e começa a se tornar mais interessante para o paciente diabético. Pode então, Pode também. com bagaço, com tudo, né? Muito bem, pergunta respondida. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui esse assunto. É o tempo que você vai acompanhando os outros temas aqui no Mulher Demais, interagindo com a gente. E já tem mitos e verdades, viu, doutor? Porque é um assunto que também envolve muitos mitos, né? Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o quadro Só Saúde. Combinado? Combinado. Combinadíssimo, então.